seja Deus. Quero saudar mais uma vez a igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, porque Ele é grande, Ele é poderoso e Ele está presente aqui neste lugar. Eu costumo sempre dizer que o instrumento, ele não toca sozinho. É preciso que alguém toque as cordas dele para que saia som. Não é verdade? E eu digo sempre, eu sou um instrumento nas mãos do Senhor, mas quem toca as cordas é Ele. Então eu louvo a Deus por este momento mais uma vez, na presença dEle, por Ele ter nos concedido estar aqui neste lugar. Ontem o nosso pastor não estava assim bem, eu estava lembrando dele hoje de manhã, porque hoje eu não amanheci nada boa, né? Ele falando aqui na frente, e eu dizendo para ele, eu disse, que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque até a respiração está difícil. Mas o nosso Deus, irmãos, é aquele que nos dá a resposta antes de terminar o culto. Então eu louvo ao Senhor, porque a graça e o poder dEle está aqui conosco. Aleluia. E sem perda de tempo, irmãos, eu não sou muito de extravasar no horário. Ontem nós passamos um pouquinho, mas eu sou obediente, viu? E eu gosto de cumprir horário. Fui ensinada assim pelo meu pastor, né? E já foi me dado aqui um horário e eu quero seguir. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 2. O seu tema, o tema desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 11, o verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para esta pessoa: você precisa. Foi fraco. Eu sei que ainda não chegou a hora do almoço, então você ainda tem força para dizer comigo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa ser cheio desse Espírito. Você precisa de sabedoria. Você precisa de inteligência. Você precisa de conhecimento. Você precisa de fortaleza. Você precisa de temor. Agora olhe para a pessoa novamente que está do seu lado e diga: você precisa de todos eles juntos na sua vida. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Queridos irmãos, o poder e a bênção do Espírito Santo foi dado para todos os cristãos receber e ter a experiência na sua vida no decurso de toda a era da igreja na face da terra. É promessa de Deus e é desejo dele que todo crente o tenha em sua vida. Quando o crente pode ter Deus, pode ter Jesus, mas ele tem que ter o Espírito Santo na vida dele. Se não tiver o Espírito Santo, parece que está incompleto. É ou não é assim? Eu me lembro que antes, bem antes, ainda bem jovem, que eu ainda sou jovem, né? Ninguém ousa dizer o contrário. Eu ainda sou jovem, né? Muito bem. Então o que acontece? Quando eu ainda era bem mais jovem, eu dizia comigo: Jesus, eu quero o batismo no Espírito Santo. Só que é o seguinte: quanto mais eu buscava o batismo no Espírito Santo, mais demorava a chegar.
Santo. Porque o Espírito Santo não é algo que eu quero e recebe. Não, você tem que pagar o preço, tem que orar, tem que jejuar para poder receber. E tudo que vem de cima se recebe com preço. É ou não é assim, igreja? Você tem que jejuar, você tem que orar, para você ter uma festa bonita e você ver a ação do Espírito Santo. O que você tem que fazer? Você tem que orar. E eu acredito que essa igreja, esse grupo tem orado, tem jejuado, tem pago o preço para ver o movimento do Espírito Santo neste lugar. E através disso eu creio que Deus ele já começou a fazer em nosso meio. Queridos irmãos, aquele que recebe o Espírito Santo na sua vida, ele tem autoridade, ele tem poder e tem ousadia vindo da parte de Deus. Lá em Atos capítulo 4, do verso 17 ao 31, a Bíblia fala sobre dois homens chamados Pedro e João. A minha Bíblia, e eu creio que a tua Bíblia, que é a mesma da minha, também confirma que estes homens, eles eram cheios do Espírito Santo. Na vida deles tinha poder, tinha autoridade e tinha ousadia. A Bíblia diz que eles estavam ensinando lá no templo. E havia um paralítico, o homem que há 40 anos ele não andava. Para a medicina, o caso deste homem estava perdido, porque ele era paralítico. Mas a palavra do Senhor diz que quando aqueles homens chegaram no templo, eles com poder e autoridade concederam a cura àquele homem. E a palavra do Senhor diz que por causa disto, eles foram chamados diante do sinédrio, ou seja, diante do conselho. E eles perguntaram da seguinte forma: vem cá, com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa desse poder urgente. Está fraco, irmãos, está fraco. Olhe novamente e diga: você precisa deste poder na tua vida. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que quando o conselho lhe perguntou, eles olharam para aqueles homens de autoridade dentro do conselho e disse para eles: é no nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificaste, mas Deus ressuscitou dos mortos. É no nome deste que este está diante de vós. A Bíblia diz, queridos irmãos, que esses homens se maravilharam com a ousadia de Pedro e João, porque eles foram informados que eles eram homens sem letras e indoutos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que causou perplexidade na vida daqueles homens? É que Pedro e João não tinham instrução de nada, mas eles falavam como verdadeiros intelectuais. Isto é ter o Espírito Santo na sua vida. É alguém olhar para você e dizer assim: meu Deus, ele é analfabeto, ela é analfabeta, não sabe nem fazer um ó com copo, mas quando pega no microfone a unção desce. Quando pega no microfone algo acontece de diferente. E não sabem, não entendem que na tua vida repousa o Espírito de Deus. Repousa o Espírito de Deus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus nos dá coragem para enfrentar as adversidades da vida.
De quem que nós estamos falando nesta manhã? De quem? Eu não ouvi de quem? Do Espírito Santo. Não tem para onde eu correr. Eu poderia preparar aqui 1000 esboços, 1000 palavras, mas o tema é sobre o Espírito Santo. Então é sobre ele que nós estamos falando nesta manhã. Amados irmãos, e quando o Espírito Santo nos dá coragem, ele também nos dá ousadia. Porque a palavra do Senhor diz ainda no texto que nós lemos, de Atos capítulo 4, que o conselho chamou aqueles 2 homens à sua frente. E sabe o que foi que eles disseram? Ele chamou a Pedro e João, olhou para eles e disse: olha, hoje eu dou uma ordem para vocês. Vocês nem irão ensinar e nem falar mais no nome desse Jesus. Sabe o que foi que Pedro e João disse para eles? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Sabe aquilo que Deus faz na sua vida e você não pode esconder? Você tem que testemunhar do poder dele na sua vida. Você tem que falar, e quando você não fala, o Espírito Santo lhe inquieta, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica do Pai, do que é verdade e daquilo que Jesus passou aqui nesta terra. Ousadia você só pode ter com Ele. E a minha Bíblia diz que naquele momento, depois que Pedro e João pronunciou esta palavra diante do conselho, eles começaram a orar. E a Bíblia diz que eles fizeram uma oração aos céus e começou a dizer: Senhor, olhe para as nossas ameaças e conceda aos teus servos ousadia da tua palavra. Falem o que quiser, questionem quantas vezes quiserem. Aquele que Deus chama, Deus capacita. Aquele a quem Deus chama, Ele dá unção. Aquele a quem Deus chama, Ele faz uma programação, porque Ele ama, Ele cuida. Ele diz: sou eu que estou chamando e é eu que vou fazer o milagre. No livro de Isaías, verso 2, o texto que nós lemos fala de uma plena unção que desceria sobre Jesus e daria a Ele poder e sabedoria infinitos. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ter poder e sabedoria infinitos? Pode acontecer o que quiser na tua vida. Ninguém tira, ninguém arranca, ninguém oculta, ninguém ofusca. Porque a unção, o poder, a graça, a manifestação e a companhia do Espírito Santo é na tua vida. Queridos e amados irmãos, a Bíblia fala sobre todos esses poderes que estavam na vida do Messias, assim o profeta fala. E nós vamos falar de algum deles nesta manhã. Sabe por quê, queridos irmãos? A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 1, do versículo 32 ao 34. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba. Você está sentindo a presença do Espírito na tua vida? E ele ainda completa dizendo: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, irmãos. É Deus que testifica na nossa vida com o nosso irmão. Se eu estou andando no meio da rua, alguém vai olhar para mim e vai dizer: olha só, ali é o homem de Deus. Você pode estar passando no maior escuro da sua vida. Alguém pode ter passado pelo mesmo escuro que você passou e estava escuro,
Mas quando você passou, alguém viu luz. Porque a Bíblia diz que você é luz. E na escuridão você tem que brilhar. Amém, irmãos? Amém, queridos irmãos? Aquilo que o profeta Isaías falou com relação ao Espírito sobre o Messias se cumpre na vida de Jesus. Observe que no livro de Lucas, capítulo 2, e o verso 52, a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça com Deus e para com os homens. Observe, irmãos queridos, que ele crescia em sabedoria. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, ele criava uma certa contenda no coração daqueles que achavam que eram grandes e poderosos, porque a sabedoria deles confundia os fariseus. Sabe alguém olhar para você e dizer bem assim: meu Deus, que sabedoria deste homem, que sabedoria desta mulher. Mas para isso você tem que permitir que o Espírito Santo repouse sobre a tua vida. Lá no verso 46 e 47 diz que todos os doutores que estavam no templo e aqueles que o ouviam se admiravam com a sua inteligência e a sua resposta. Observem aí que Jesus estava começando o ministério dele na terra. Sabedoria e inteligência estavam acompanhando a vida de Jesus. Jesus não era qualquer pessoa, não. Quando Jesus foi interrogado da seguinte forma: é tu o rei dos judeus? Ele poderia dizer: sim, sou eu o filho dos judeus. Mas o que foi que ele disse? Tu dizes que eu sou. É tu quem dizes que eu sou, não sou eu que estou dizendo. E se tinha uma coisa que os fariseus faziam de todas as formas, era que Jesus se atropelasse nas suas próprias palavras. Mas a sabedoria e a inteligência estavam com ele. Olhem para a pessoa que está do seu lado e faça a seguinte pergunta: você tem sabedoria? Está fraco? Está dando já 11 horas. Olhe novamente e diga: você tem sabedoria? Agora pergunte novamente: você tem inteligência? Tem muitos que se perdem na sua vida, muitas mulheres que se perdem dentro da sua casa, porque não tem a sabedoria e não tem inteligência. Nós estamos em uma manhã. E numa manhã, Deus é aquele, eu costumo dizer que na parte da manhã é aquele momento em que Deus traz o crente para si. É ou não é assim? É ou não é? O que a Bíblia diz lá em Provérbios? Que a mulher sábia, ela faz o quê? E a louca? Tiveram medo de responder a última vez? Responderam. O que a Bíblia diz? Que a mulher sábia, ela faz o quê? E a louca? Quantas mulheres loucas existem na casa do Senhor, com todo respeito? Às vezes, queridos irmãos, não sabem manter o lar, não sabem cuidar do esposo, não sabem cuidar do filho. Às vezes o esposo chega e diz assim: mulher, eu estou com fome, fez o quê? Vá para a panela e faça. Não é assim? Não sei se aqui tem assim, Deus me ajude que não. Mas eu já andei, irmãos, por muitos lugares onde existia isso. Mas hoje Deus te dá sabedoria para você lidar dentro da tua casa. Inteligência é estratégia. Inteligência é você saber escapar do estreito. E quando as coisas estão difíceis dentro do lar, você tem que ter inteligência. Meu esposo é bruto. Não, meu não, viu? É um exemplo. Meu esposo é bruto, mas ele não sabe o que você está falando. Bebe uma cachaça 24 horas. Quando
dessa forma, irmãos? Hã? Não. A escolha foi sua. Cuide do seu marido. A escolha foi sua. Cuide dele. Ah, eu vou preparar a cativação. Quando ele chegar, eu peguei ele de surpresa. Deixa a mulher de conversar isso. Mas que um espírito de inteligência desça hoje na tua vida. E que ao invés da vassoura, você use o abraço. Ao invés do empurrão, de camanarabassuianda, você use a palavra branda e mansa. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra dura, Aragachai, ressuscita a ira no coração do homem e da mulher, mas a mansa, a mansa, irmãos, ela muda a história. A mansa, ela muda a história por completo. Já está já dando 11 horas, irmãos. Mas o espírito de inteligência vai descer na tua vida hoje. Hoje você vai olhar para o teu esposo e aquela palavra que você dizia bem assim, ó, com todo respeito da igreja, vagabundo. Você vai olhar para ele e vai dizer assim, meu amor. Ô irmão, que palavra na aula é difícil. Chamar de meu amor quando eu quero esganar. Chame, ame, porque antes ele ser seu esposo, ele é seu próximo. E a Bíblia diz o seguinte: ame a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a si? E o seu próximo como a si? Queridos irmãos, para a gente adiantar, eu dou correndo, irmãos. Lá em Lucas capítulo 18, verso 18 e 23. Mas antes disso, lá em Isaías 9, verso 6, a Bíblia diz que Jesus receberia o nome de conselheiro. E lá em Lucas capítulo 18, o verso 18 ao 23, a Bíblia cita uma história de um jovem que era príncipe. Ele chegou para Jesus e disse para ele: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse o seguinte: tu conheces os mandamentos? E começou a citar a cada um deles. Aquele jovem disse: há muito tempo que eu venho observando os mandamentos. Em outras palavras, ele quis dizer: eu cumpro a risca, mas ainda faltava alguma coisa na vida daquele homem. Jesus olhou para aquele príncipe, olhou para ele, e a Bíblia diz que ele aconselhou a vender tudo que tinha e a dividir com os pobres. Aconselhou ou não aconselhou? Aconselhou. É conselho. Se eu chego para você e digo: minha irmã, o que eu devo fazer para me mudar a minha história? Eu estou pedindo um conselho. Estou ou não estou? Tá. E naquele momento, queridos irmãos, Jesus deu um conselho. Porém, a riqueza era tão grande na vida daquele homem que ele não quis abrir mão dela. Mas nesta noite, abra mão daquilo que está te prendendo de receber a presença de Deus na tua vida. Amados irmãos, a Bíblia fala do espírito de fortaleza. No livro de Lucas, capítulo 4, verso 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou no Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: e jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Foi exatamente neste momento que chega o tentador para tentar, no ponto fraco, a fome. E o cheiro da comida já está vindo aqui? Quem estiver jejuando
coisa nesta manhã, queridos. O nosso adversário, ele não vai atingir naquilo que você está forte. Ele vai procurar a tua fraqueza. É lá no ponto fraco da tua vida. Ele vai atingir. Vai querer atingir. Mas a minha Bíblia diz, queridos irmãos, imagine só, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. É claro que ele estava com fome e fraco, mas a Bíblia diz que ele escolheu não usar o seu poder divino para satisfazer o seu desejo natural de comida. No entanto, Jesus ele foi tentado a usar a sua unção e a sua posição para satisfazer os seus próprios interesses. Mas o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. E o Espírito de Deus está sobre a tua vida também. Eu não sei quantos dias, nem quantos momentos, nem quantos meses você tem jejuado, clamando, pedindo, chorando, dizendo: Jesus, chegue aqui. Mas eu digo uma coisa, que durante todo esse tempo o Espírito do Senhor está te fortalecendo. Porque, queridos irmãos, Jesus ele não estava sozinho. Se você observar, quando Jesus foi batizado por João, anteriormente a Bíblia diz que João testificou descendo do céu o Espírito Santo como pomba e repousando sobre a vida de Jesus. Isto significa que Jesus estava cheio do Espírito de Deus. O Espírito de fortaleza estava sobre a vida de Jesus. Por isso ele venceu e resistiu à tentação. Sabe aquele momento em que você... Eita! Meu Deus! Glória a Deus! Eu não fui chamada para massagear ego de ninguém. Eu fui chamada para falar a verdade. E aonde tem verdade causa dor. Muitas das vezes a verdade traz você para um lugar que você não gostaria de estar. A verdade às vezes faz com que você escute coisas que você não queria. Não é assim? Eu sou assembleiana, irmãos. E eu digo para vocês, sou assembleiana do pé roxo. Quando Deus me salvou, Ele me salvou completo. Eu usava shortinho, eu pintava